Aqui estamos para mais um Motivação e Sucesso com o professor Marins, o nosso encontro de todas as semanas, aqui na Rede Vida de televisão, o canal da família. Essa televisão que existe para fazer o bem, para fazer a diferença na sociedade brasileira, né, patrocinando os valores essenciais da família, da sociedade, da cultura brasileira. Então pense você que esteja aí me ouvindo em colocar sua marca, sua empresa ligada à Rede Vida. Entre em contato com a área comercial da Rede Vida, né, com o departamento comercial, veja as oportunidades na grade toda e prestigie a Rede Vida e seja prestigiado por ela, um canal aberto, não é por assinatura, moralmente defensável, ético e de grande penetração no Brasil todo e até no exterior, graças a um aplicativo da Rede Vida que faz com que no mundo inteiro hoje você assista a programação sem nenhum obstáculo. Pense nisso. O tema de hoje é para responder e-mails de Ulisses Morgado, de São Paulo, Tomé Fernandes, de Brasília, Distrito Federal, Francisco José Sandrin, também de Brasília, Distrito Federal, Anabela Barbosa de Barros, de Belém, no Pará, Kátia Campos, de São Paulo, capital, Estefânia Freitas Duarte, de Campinas, São Paulo, William Miranda, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e muitas outras, né, mensagens sobre temas correlatos a este aqui. Olha as perguntas. Professor, não diga meu nome em seu programa, por favor, mas quero contar que caí no conto de colegas de trabalho que me fizeram pegar um atestado médico de uma clínica que dava, mediante pagamento barato, atestados falsos. A princípio, juro que eu não queria, mas eles me disseram que todo mundo fazia isso na nossa firma, né? E que a clínica era de médicos legais, etc. A clínica era legal, etc. Para encurtar a história, fui demitido por justa causa. Muito bem. Olha outro, gente. Professor, fiz um seguro mais barato que não era de uma seguradora, era de uma associação de proteção e que se dizia totalmente regular e que todo mundo estava mudando de seguradores e corretores, né, seguradoras e corretores, para essa nova modalidade. Tive um acidente com o meu carro e passei um sufoco para receber o tal seguro, entre aspas, e as oficinas credenciadas dava até medo de ver. E aí conta o caso todo. Muito bem. Professor, sou diretor administrativo de um hospital do interior e o que temos de gente que aparece com carteira falsa de convênio médico, falso, ele explica, por se tratar de outra pessoa, sabe? É brincadeira. Até quando o brasileiro vai acreditar na esperteza? O que ele diz é o seguinte, o sujeito vem com uma carteira, né, do seguro-saúde do primo, sabe? Às vezes a moça da prima, e ainda acha ruim, né? E a pessoa dizendo que acha ruim, né? De não ser atendida, ainda bate o pé, essas coisas todas. Então, o tema de hoje, sabe qual é, gente? É todo mundo faz. Esse é o tema, todo mundo faz. Se todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Eu uma vez, gente, eu estava com um negócio de papel na mão, né? E o sujeito do meu lado também com papel, porque a gente tinha comprado uma coisa e amassamos o papel. E ele deu uma disfarçada assim, jogou o papel no chão, né? E eu abaixei e peguei o papel, né? E falei para ele, por que você jogou? Vamos procurar um lixo, né? A gente está andando aí, já acha um lixo. Ele falou, professor, o senhor pensa que eu não quero jogar no lixo? Eu quero, mas ninguém joga. Todo mundo faz isso. Quer dizer, outra coisa, eu falei para ele, então, isso aconteceu, gente, vou falar para vocês, quando eu dava aula de ecologia humana na Universidade Federal em São Carlos. A mesma coisa. O sujeito na cantina jogou o papel no chão, né? E nós perguntamos por quê, depois eu vou contar essa história com mais vagar.
Ele falou, mas todo mundo joga. Quer dizer, então a história é a seguinte, eu só vou jogar papel no lixo quando todo mundo jogar papel no lixo. Até que todo mundo jogue papel no lixo, eu não vou. Por quê? Porque ninguém joga. Se ninguém joga, por que eu vou jogar? Todo mundo faz assim, eu não sou bobo, não é? Eu não vou ser Dom Quixote brigando com o moinho. Agora, a pergunta é, se todo mundo esperar, todo mundo, né, fazer, para daí a pessoa fazer, eu pergunto, nunca vai ser feito, né? Porque, como que vai ser? Eu espero você, você me espera, então, e continuamos jogando. Isso é uma coisa boba, né? Que eu estou falando de jogar, às vezes, o papel fora. Agora, quantas vezes a gente... Veja o caso aqui de atestados médicos, né? Saíram em todos os jornais, né? Centenas de pessoas sendo demitidas, né? Por apresentação de atestado médico falso, né? Tá aí. Por que seguro falso, né? Fraude do seguro. O seguro no Brasil é tão caro por causa de fraude. Bem-vindos de volta. E aqui vai o texto que eu quero que vocês leiam, né? Divulguem, né? Compartilhem, se for o caso, né? Mas leiam e pensem sobre ele. Não é para concordar, mas é para pensar. Olha cá. Todo mundo faz, é o tema. Centenas de empregados foram dispensados de várias empresas por terem apresentado atestados médicos falsos, dados por clínica e médicos que já estão presos ou estão sendo investigados pela polícia, diz a notícia. Outro, abre aspas, o seguro que ele tinha não era de uma seguradora, era de uma empresa que dizia cobrir todos os riscos e desapareceu. Olhe outro. Foi preso no hospital por apresentar carteira do plano de saúde de um primo e insistir em ser atendido pelo plano. Olha outra. Tive uma colheita horrível porque usei um fertilizante falsificado vendido por um sujeito que apareceu em minha fazenda, afirmou desolado o produtor rural que teve sua produção perdida. Olha outro, tudo isso entre aspas. A pintura da minha casa durou menos de 1 ano. A tinta que comprei de uma indústria clandestina era pura água colorida, né? Fecha aspas. Olha outro. Comprei porque era muito barato. Fui enganada e perdi tudo, mas no fundo eu sabia que aquela empresa era falsa e o produto falsificado, afirmou a senhora ao levar sua reclamação ao PROCON. Gente, agora eu digo, a grande verdade é que na maioria das vezes sabemos que estamos fazendo alguma coisa errada ou mesmo sendo enganados. É impossível que uma pessoa não desconfie de coisas fáceis demais ou baratas demais. A grande maioria das pessoas cai nessas armadilhas sabendo que estão fazendo uma coisa que, pela ética e honestidade, não deveriam fazer. Elas fingem, até para elas mesmas, que não sabem que aquele produto é falso, é pirata. Com o argumento de que todo mundo faz, essas pessoas acabam prejudicando-se a si mesmas e contribuindo para que o nosso país continue sendo a terra de falsos espertos, de sonegadores, de corruptos e corruptores. Quem ganha com isso? Ganham o crime organizado, os desonestos e aqueles que insistem em prejudicar as pessoas e o Brasil. Se quisermos mudar, temos que começar por nós mesmos, por cada um de nós. E se quisermos ter mais motivação e sucesso, temos que acreditar
que o tempo de querer levar vantagem em tudo está condenado e tem que acabar. Aí eu tenho sempre uns pense nisso adicionais. Pense nisso, olha aqui, gente. Até quando iremos cair no conto do todo mundo faz? Olha outro. Até quando vamos insistir em ir pelo caminho errado? Olha outro. Até quando iremos insistir em ser vítimas de pessoas e empresas desonestas? Olha outro. Até quando iremos comprar produtos piratas alimentando o crime organizado? Olha, até quando vamos acreditar nas coisas fáceis e baratas demais? Olha outro, até quando vamos querer enganar? E olha outro, até quando vamos nos considerar espertos? Aí eu termino, como sempre, com pense nisso, sucesso. Gente, essa praga, né, do todo mundo faz, a gente vê em todo lugar. Né? Eu vi, por exemplo, uma vez, gente, vocês não vão acreditar, um pai, falando para o filho pequeno, vá ali naquele carro estacionado e pegue aquelas tampinhas do pneu e ponha no nosso carro, pegue daquele carro e ponha, porque ninguém está vendo, e alguém roubou as nossas tampinhas, alguém tirou, então vá lá e tire dele, né? Quer dizer, então, falando isso para uma criança, né? Educando uma criança a furtar, mas daí, quando ele contou isso para mim, ele contou como vanglória, gente. Ó, meu filho, está vendo? Meu filho foi lá, pegou. Eu falei para ele, mas ele falou, ué, mas roubaram de mim, todo mundo faz isso, professor, todo mundo faz. Quer dizer, então, como que faz, né? Uma sociedade onde todo mundo faz, todo mundo leva atestado médico, falso, né? Todo mundo... É uma coisa interessante, né? Tem uma norma no serviço público que você podia dar 2 faltas abonadas por mês, no máximo 6 por ano, né? Eu via funcionários falando assim, rapaz... Quase que eu esqueço de dar minha falta abonada este mês, quase que eu esqueço. Eu falei, mas você ficou doente? Não, mas é direito meu. Eu falei, mas não é direito seu, você tem o direito caso precise. Não, professor, todo mundo faz isso. Pode ver todo mundo. Pode ver, todo mundo dá 2 faltas, dá 6 por ano, no máximo 2 por ano. Nós temos que cumprir a lei. É lei, professor. Quer dizer, como que a gente faz? Todo mundo faz. Gente, nós estamos discutindo aqui o todo mundo faz. Eu estava um dia numa churrascaria rodízio, sabe aquele espeto corrido, como fala no sul, né? E eu vi na mesa ao lado, aconteceu uma coisa inusitada. Tinha um menino de 14 anos, por aí, 10, 12, 14, menino grande. E a hora que o garçom veio, né, servir, falou, então, 3 rodízios. Né, o pai falou, não, 2 só, 2, porque ele já almoçou. Ele já almoçou, então ele não vai comer. Falou, pois não. Daí o que vinha? Quando vinha carne, eles davam do prato deles para o filho. Né, todos, né, aquele pratinho que tinha de pão do lado, eles empurravam perto do filho e tanto o pai como a mãe pegavam, pediam bastante para eles daquela carne, cortavam um pedaço e davam para o filho, ou seja, o filho comeu um rodízio, né, um filho grande, já grandinho, 14 anos, né, menino grande. Ele comeu e daí eu vi que o maître, né, que o dono ali, eles ficaram meio incomodados com aquilo, né? Mas daí eles vieram falar para mim, né? Me conheciam, falaram, você está vendo, professor, aí na mesa? O senhor vê a situação, né? Como que a gente faz? Eram 2 rodízios, está comendo 3, né? Eu falei, mas nossa, ele falou, todo mundo faz isso, professor. Todo mundo vem aqui. Às vezes traz a mãe, às vezes traz uma tia velha, né? Às vezes traz, não, ela já comeu, ela não come, ela não come carne, o senhor vai ver, come uma barbaridade de carne. E é assim, e fica tirando do seu e dando um pouquinho. Não, daí, não, ele só quis um pouquinho de salada, só um pouquinho de salada. Eu fui lá para a mãe e falou, agora o senhor vai o quê? O senhor vai brigar com a mãe? Quer dizer,
Agora, não podia perguntar se podia cobrar metade, sei lá, mas só que eu só ver o tamanho do menino. E assim o todo mundo faz, permeia tudo, né? Quer dizer, sabe, por exemplo, você quer mais do que parar em vaga, né, de shopping, né, de estacionamento, seja de grávida, né, seja de idoso, seja até de pessoas portadoras de desafios especiais, e contam, né, pelo menos o pessoal do shopping conta que a pessoa para e sai mancando, né? Sai mancando um pedaço, depois sai. E daí quando fala assim, mas não, mas todo mundo faz. Todo mundo faz. Quer dizer, então, essa coisa da esperteza, né? Essa coisa do todo mundo faz. Veja, por exemplo, né, fraude no seguro. Né? Uma vez eu fiz um trabalho com seguradoras, gente, eu pedi para eles pararem, porque o que eles me provaram, me mostraram de fraudes, fraudes assim, absurdas, tudo fraude, quer dizer, o cara bate o carro, ele acelera para moer o carro, né? Ele, enfim, fraudes, né? Em todos os sentidos, quer dizer, o sujeito e foi por isso que o custo do seguro é alto demais, porque é muita fraude. Né? Então você veja no seguro-saúde, você veja em todos os lugares, a gente tem o todo mundo faz. Então, gente, o tema de hoje é esse, quer dizer, vamos fazer aquilo um pacto ético conosco mesmo, né? Um pacto ético com um Brasil novo, sei lá, alguma coisa. Porque eu pergunto, quem ganha, né? Quem ganha com isso? Quer dizer, é um perde-perde no médio e longo prazo. Você acha que você está ganhando aqui no varejo, mas está perdendo no atacado, né? Você acha que você está... Então, por exemplo, olha, outro dia eu saí com um vendedor para fazer vendas externas e nós tínhamos, de uma empresa, cliente nossa, e nós tínhamos onde a gente ia. Né? Eu já sabia onde as empresas que a gente ia. De repente toca o celular e ele atendeu dirigindo. Eu falei, olha, pare o carro aí, né? Ele falou, não, todo mundo faz, já começou aí, todo mundo faz. Bom, daí ele parou o carro e falou, não, eu passo aí sim, não, eu vou, pode deixar, eu vou, mais ou menos 2 horas eu passo aí. A hora que ele começou a andar de novo, eu falei, era um desses clientes que nós vamos? Ele falou, não, era um outro cliente lá. Eu falei, mas você falou que ia lá, e então nós não vamos neste aqui? Ele falou, não, nós vamos nesse. Mais ou menos 1 hora eu ligo dizendo que não deu. Eu falei, mas por que você já não falou que você tinha um compromisso? Ele falou, não, sabe que daí ele podia se irritar. Então, 1 hora da tarde, mais ou menos, eu ligo. Ele fala, mas daí ele vai se irritar 1 hora da tarde, pode ser que ele tenha um compromisso de almoço. Eu falo, professor, todo mundo faz assim, todo mundo faz. Sabe, todo mundo faz, quer dizer, no negócio de vendas, né, todo mundo segura as vendas para no último dia fazer, todo mundo faz. E então é o seguinte, é uma melhoria contínua do auto-engano, a gente se enganando, todo mundo faz, continua fazendo. E como que vai ser? Sabe, depois a gente reclama, nós mesmos reclamamos, o Brasil é isto, o brasileiro é aquilo, mas somos nós é que temos que mudar. Né? Então este é o tema de hoje, quer dizer, vamos ver se a gente acaba com o todo mundo faz. Minha gente, muito obrigado pela audiência, sucesso, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.